O podcast do Sozinha Não, com Gabriela Teló. Oi, tá começando mais um episódio do Sozinha Não. Eu sou a Gabriela Teló, pesquisadora de comportamento e criadora do projeto. Por aqui eu bato papo com convidadas incríveis, que eu queria ser amiga, e que trazem diferentes pontos de vista sobre as pautas contemporâneas que mexem tanto com a gente. Assim, quem sabe, a gente se sinta cada vez menos sozinhas e mais parte. Se tu chegou aqui hoje, está conhecendo o nosso podcast, quero lembrar para vocês que tem várias formas de apoiar esse conteúdo. Tu pode seguir o Trabalho da Fefe, seguir o Sozinha Não, pode compartilhar com as amigas desse episódio do podcast. Tu pode apoiar financeiramente também, a gente tem um Apoia-se que custa R$ 5 por mês. Então, jeito de apoiar não falta. Se tu quiser outras ideias de forma de apoiar, nos manda mensagem que a gente também pode pensar juntas. Então, a minha convidada de hoje é a Fefe Rezende. Ela é capixaba, nasceu na praia, numa família super grande e vive em São Paulo desde o bug do milênio. Que para quem não lembra, foi nos anos 2020, né? Era 2020? Ou era 2000? Anos É, 2000! 2000. 2001. Por que eu fiquei com 2020? Eu não sei, porque aconteceu muito outro bug em 2020. Outro bug da humanidade, né? Isso, ótimo. Então, ela vem trabalhando há 20 anos com comunicação pessoal, que é imagem, discurso e presença online, para a gente se reconhecer na nossa melhor identidade e conseguir praticar a nossa autoexpressão no nosso melhor, em vários formatos, em consultoria, treinamentos individuais e em grupos, mais rapidinhos ou mais longos e profundos. Desenvolver uma metodologia autoral que passa pelo nosso jeito de trabalhar e de viver, para então comunicar pensando nas nossas vontades, habilidades, no tempo e no dinheiro. Acredita que a gente existe para se disponibilizar no nosso melhor e se conectar, colaborar, trocar, criar coisas junto, crescer e brilhar. Oi, Fê! Oi, minha querida, obrigada por me receber, que gostoso conversar. Ai, obrigada eu. Já vou dizer que eu vou pular a nossa introdução de hoje, porque eu tenho assim, ó. Pensa na pessoa que ficou empolgada com as perguntas e fez uns textão. Então, para a gente não ficar além do tempo, tanto da Fefe quanto do de vocês que estão nos escutando, eu vou direto para as perguntas, porque desde que eu comecei a ler as news, várias camadas. É o famoso lugar um triplex, ele aconteceu realmente. E eu acho que essas angústias que eu vou compartilhar aqui nas perguntas, é muito com essa ideia não de sair com respostas, mas da gente conseguir se acolher e reconhecer que a gente não está sozinha nesses anseios. Então, para começar, Fefe, eu queria te contar que eu tenho essa sensação, e daí tu pode me dizer também pela tua experiência como mentora, também na tua carreira, se é uma coisa que acontece muito no pessoal da comunicação ou de áreas criativas, mas é de sentir que nunca saiu de uma transição profissional. Então, talvez isso se deva ao fato de eu, particularmente, trabalhar com comunicação e as coisas estarem sempre mudando, ou pelo meu interesse em áreas que são áreas muito diferentes, então, que me torna essa profissional mais generalista, um perfil que às vezes me dá segurança, às vezes me traz mais dúvidas. E quando eu faço exercícios para melhorar a forma como eu conto quem eu sou, o que eu faço, eu percebo que eu tenho uma dificuldade em valorizar algumas experiências e conectá-las de forma estratégica. Conversando com amigas, eu percebo que é o clássico casa de ferreiro, espeto de pau, onde muitas vezes eu demoro para entender que eu preciso criar um espeto. Eu fico tão apegada tentando criar uma narrativa que faça sentido que eu esqueço do que realmente importa. Então, minha primeira pergunta é: por que é tão difícil a gente aplicar em nós mesmas os saberes que repassamos para amigas e vendemos para clientes? Se uma amiga me pedisse ajuda para criar a melhor forma dela se apresentar para clientes ou até recrutadores, eu saberia por onde começar. Mas quando é para mim, parece que tudo ganha 200 camadas. É assim mesmo. Mas, assim, sua pergunta já tem 200 camadas, né? Tem uma coisa aí, Gabi, que é a gente fazer parte de uma economia dita criativa, que é um lugar novo do empreendedorismo, e eu adoraria que essas aspas aparecessem também no áudio, né? E não só no vídeo. Mas esse lugar não CLT ou não profissões tradicionais, ele coloca mesmo a gente numa areia movediça na hora de se apresentar. Porque parece, primeiro que dá a sensação de que todo mundo está vivendo de bico,
Não parece que a gente está construindo profissões, porque a gente está acostumado a entender profissões com longevidade, com trajetória, com um rastro de experiência que é construído atrás da gente ano após ano. Mas aí você tem 30 anos, você faz como? Tipo, sua profissão existe, o seu fazer profissional, você já está apropriado dele, mas parece que a gente não tem um nome de cargo, um enunciado de 150 caracteres, então deixa a gente insegura na hora de falar disso. Uma outra coisa é que a gente se entender em transição, muito doido pensar na gente PF e na gente PJ, na gente pessoa física e na gente pessoa jurídica, né? Porque pessoa física, a gente não é árvore, a gente é rio. A gente está em transição todo dia da vida, graças a Deus. Eu falo para meu namorado, a melhor parte da vida é eu poder ser uma coisa hoje e amanhã discordar de mim mesmo e ser outra. A gente, um dos atributos humanos nossos é a gente ser inconsistente, incoerente, né? A gente é incompleta e imperfeita até o dia que a gente morre. Se tudo der certo, a gente vai se atrapalhar muito ainda sendo inconsistente, e eu não acho isso ruim, eu acho isso bom. Mas a gente enlouquece todo mundo em volta da gente. Então, assim, se a gente não consegue minimamente se organizar para, quando eu digo se disponibilizar no nosso melhor, é dizer que características a gente carrega com a gente hoje, de personalidade, de gosto, de preferência, em que papéis a gente atua hoje, tanto profissionalmente como pessoalmente, e no que a gente acredita, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão de mundo. Porque se a gente consegue se organizar em apresentações assim, tanto faz o que a gente faz hoje ou o que a gente vai fazer amanhã, tanto faz o que a gente tem de opinião hoje, o que a gente pode ter de opinião amanhã, a gente ainda consegue se conectar e a gente se enxerga melhor na visão do outro. Isso que você me pergunta, por que que o próprio dentista não obtura o próprio dente, né? A antropologia diz que a nossa identidade é quase que só relacional, que a gente só se entende indivíduo quando a gente se olha no grupo e fala, então aqui é meu lugar, então estou entendendo que é esse lugar a que eu pertenço. É, quando a gente está de frente para outra pessoa, essa outra pessoa, ela serve de espelho para a gente, né? Quando a gente se irrita com uma outra pessoa, dá muito para a gente entender o que em mim eu não estou decifrando ou decodificando direito, que quando eu vejo no outro, aí eu entendo que não é uma coisa boa, mas que em mim é que eu tenho que procurar. Quando eu amo uma coisa na outra pessoa, o que daquilo que eu reconheço em mim me dá alegria de eu me ver daquele jeito. Então, é natural que a gente peça ajuda para a gente se enxergar melhor, quando a gente não consegue fazer isso para a gente mesmo. Eu também me sinto assim, Gabi. Meu sonho era ter uma fé para mim mesma. O tanto que eu trabalho de ótimas apresentações, ótimos contornos de atuação profissional, ótimos planos de presença online para meus clientes, é o mesmo tanto que eu sinto falta para mim mesma. E eu fico impressionada quando as pessoas falam para mim, não, porque eu me inspirei no seu site para fazer o meu site. Eu penso, meu Deus, eu queria pegar o meu site, jogar inteiro no lixo e fazer outro todos os dias. Porque eu mesma não consigo botar à prova a habilidade que eu disponibilizo quando eu sou o espelho da outra pessoa. Eu precisava de um espelho para mim também. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu começo a querer conversar sobre essas coisas do ponto de vista profissional, mas muito maior do ponto de vista humano, porque a gente fala de comunicação hoje como uma coisa grandiosa, porque a gente está enfiada em internet o tempo inteiro, né? A gente não tem nem mais online e offline, a gente está online o tempo todo, notificação rodando, a gente podendo pedir carro, pedir pizza, pedir tudo. A gente só se dá conta que a gente não está online quando cai o Wi-Fi, né? Que a gente olha em volta e fala, pera, caiu para você também? Porque senão a gente assume que a gente está online. Então, eu fico achando que a nossa comunicação, ela ganhou esse peso, essa potência, essa dimensão tão grandiosa, porque a gente está enfiada em internet o tempo inteiro, entendendo que comunicação é esse tanto. Mas desde as cavernas a gente está se comunicando, né? A gente sobrevive como espécie humana às custas de fofoca. Você vê o Platão da filosofia, quando ele saiu da caverna, ele voltou para fofocar com o povo da caverna, para falar da luz. Então, a gente entende a comunicação grande, mas a comunicação hoje, especialmente para quem é profissional autônoma, especialmente para quem está inserido em economia criativa, com profissões que ainda não são consolidadas, mas que são as tarefas compartilhadas do futuro. Essa comunicação, ela é parte do trabalho, que é parte da vida, né? Também, se tudo der certo, a gente
vai passar 70% da vida trabalhando, a OMS diz, o Fórum Econômico Mundial diz. Então, a gente se entender humana e aí respirar fundo para organizar os espaços e os tempos da vida para fazer caber o trabalho sem ocupar tudo. E daí entender que como a gente cuida do próprio dinheiro e como a gente cuida da própria agenda, a comunicação também é parte desse trabalho, eu acho que a gente começa a pacificar todas essas questões que vêm embutidas na sua pergunta. O que que você acha? Eu acho que faz muito sentido e eu fiquei muito na palavra coerência que tu falou no começo, e eu me dei conta que é uma coisa que não é que me incomoda, eu acho que a minha geração aprendeu muito na faculdade a importância de contar uma história linear, ou de pelo menos parecer que tu é coerente. Tu pode estar completamente confusa, mas a comunicação tem essa missão de tornar tudo mais com sentido, piriri pororó. E aí, quando tu me fala, de unir o profissional e o pessoal, eu estava até conversando esses dias com uma amiga minha que tem algumas coisas parecidas comigo de ter interesses muito diferentes. Aí eu estava até brincando, eu acho que já que tem tantas redes sociais, eu vou adotar cada uma para uma coisa. Então no Instagram eu vou só falar de crochê, no TikTok eu só vou falar de patinação, na News eu vou falar das loucuras que eu fico estudando, sabe? Porque não cabe tudo, fica muito esquizofrênico. Tu não consegue pegar uma coisa e conectar na outra, se tu não criar uma cola. E eu sei que quando a gente cria uma história, quem tá criando essa cola é a gente, é a narrativa. Mas no dia a dia eu sinto falta dessa cola, parece que é tudo muito bagunçado, sabe? Mas se você é uma única pessoa que tem todos esses interesses e atividades, não faz sentido algum a gente pensar que falta alguma cola aí, certo? No meu Sim. trabalho aqui, no meu trabalho em comunicação pessoal, Gabi, a gente pode entender com três territórios de aplicação, assim. Um território da identidade, do contorno, né, da modelagem das nossas ideias, da gente dar cara e criar história e compor um discurso para essas nossas ideias, ou em forma de produto, ou em forma de atuação profissional, ou em forma das conversas que a gente quer puxar. Tem um outro território, que é o território da presença online, que é como que a gente ocupa os espaços internéticos com a nossa cara, se reconhecendo, tendo essa cola entre todos os nossos papéis e atuações na vida, e de um jeito autêntico, né, que a gente se sinta apropriada daquilo ali, e um outro território que eu tenho chamado de vocabulário visual, que é como a gente representa quem a gente é e as ideias que a gente tem visualmente, os valores que a gente tem representados visualmente, que é muito um trabalho do sutil para o material. É muito a gente criar, construir um léxico próprio de reconhecimento e depois de consistentemente colocar esse léxico nas nossas conversas, de modo que o nosso grupinho, a nossa comunidade, o grupo que já está em volta da gente, comece também a reconhecer esses símbolos como parte do nosso discurso. E daí a gente começa a falar uma língua própria. Então, quando a gente fala dessa comunicação pessoal, o que conecta todos esses territórios de atuação, vocabulário visual, presença online, modelagem e identidade das nossas ideias, são palavras. Mesmo quando a gente está falando do visual, a gente transforma palavras em representações visuais, ou a gente guia as nossas representações visuais por palavras. Então, todo o trabalho aqui comigo começa com a gente querendo aferir uma lista de palavras-chave que acompanha a gente muito no agora, mas também a vida inteira. Provavelmente, se eu te botar para fazer exercício comigo, e esse é um lugar muito que eu amo do meu próprio trabalho. Você me falou mentora no começo, né? Quando você é mentora, e eu sou muito pouco mentora. Meu trabalho é muito pouco de guiança e muito mais de fazer junto, assim, de espelhar para a gente fazer junto. Eu boto todo mundo para trabalhar aqui, viu, Gabi? Eu faço muito pouca coisa sozinha, eu boto todo mundo aqui, chega ralando. E aí, um dos grandes primeiros trabalhos que eu faço junto com todo mundo que bate aqui, que a gente poderia fazer juntas, seria buscar essas palavras-chave. Quais são palavras, ideias, expressões, referências que provavelmente acompanham desde que você é criancinha, bebezinha até hoje? Tem coisa que seus pais, suas tias olham para você e falam: essa menina sempre foi assim, ela sempre gostou disso. Ou tem coisa que você reconhece em você desde que você é adolescente até agora. E, claro, tem palavras que são da nossa vida adulta, que são da nossa atuação profissional, que são do nosso entorno, dos nossos grupos.
Tipicamente, as nossas palavras-chave, que são o que eu acredito que é a cola entre tudo e todas as nossas apresentações, essas palavras-chave têm a ver com o que a gente faz e com o que a gente é. Ao mesmo tempo, tem a ver com o que é geral da nossa presença, com o que é muito entendível por todo mundo, e também com o que é muito pessoal, com o que é muito só nosso. Só que essas variáveis, quando a gente junta numa lista de palavras-chave só, ela começa a fazer uma diferença na nossa apresentação. É quase como se uma arquiteta conseguisse se diferenciar de outra arquiteta no meio de arquitetos através dessa lista de palavras-chave. E aí dá para eu conversar sobre crochê, sobre as coisas que eu estudo, sobre a minha profissão, sobre a minha vida pessoal, de muitos jeitos, porque é natural que se essa sou eu, essas palavras-chave elas vão ser salpicadas nessas conversas todas, mesmo que diferentes. Faz sentido quando eu te digo? Faz muito sentido. E é muito engraçado que a gente não se dá conta da importância dessas palavras que são nossas, né, entre aspas, porque muitas são coletivas ou de onde tu nasceu, da tua família, e aí a gente acaba desvalorizando elas, porque o mercado nos diz: "Não, tu tem que falar briefing e não escopo", né, por exemplo. Não é, menina? Fora que a gente também aprende, fora essas palavras chiques, né? E eu acho que isso tem a ver com a nossa chegada na internet, sabia, Gabi? Eu Uhum. acho, se a gente parar para pensar, a gente tem internet na palma da mão, assim, há 13 anos, 14 anos, é desde os anos 2000, 2010 para cá. É pré-história da internet. É muito pouco tempo de autopublicação para a gente já saber o que a gente está fazendo. Ninguém sabe o que está fazendo. Tá todo mundo experimentando. Tem umas pessoas que fingem melhor do que as outras, vocês publicitários aí, né? Vão fingindo melhor do que as outras, mas quando a gente chega nesse ambiente de autopublicação, podendo pela primeira vez se autoexpressar com plataformas de comunicação, canais de comunicação só nossos, a gente meio que procura exemplos para não errar, que a gente morre de medo, né? Ser humano é muito tosco, a gente morre de medo de errar, sendo que a internet mesmo não tem certo e errado, não tem código de ética. Você vê, a gente está batalhando para ter regulação até agora, não tem lista, assim, mandamentos, então está todo mundo experimentando. Só que quando a gente chega nesse ambiente de autopublicação, a gente tem dois grandes exemplos que estavam autopublicando antes da gente poder, pessoa física, publicar, autopublicar, que são a mídia tradicional e a propaganda. A mídia tradicional estava fazendo isso com palavras muito chiques, porque tem muito pouco humanidade, não tem somebody love, não tem a malemolência que a gente tem de falar dançando com as palavras, né? A mídia tradicional, ela reporta fatos. Então, ela enche de pois, entretanto, na verdade, essa questão, são, tipo, trejeitos de linguagem que meio que acrescentam esse movimento que a gente não precisa na vida real, porque a gente já é humano. E um outro exemplo que a gente tinha era a propaganda, que, por sua vez, só fala no imperativo. Clique aqui, faça isso, compre isso, corra, corra. Eu tenho uma grande birra do corra, porque quando fala corra na vida real, você acha que tem ou uma cobra, ou um bandido, não sei, alguma coisa está acontecendo para você correr, né? Quando você escreve corra e lê em voz alta, a gente se pega meio sendo ridícula, sabe? Em voz alta. Então, tem esse lugar da gente querer não errar, olhar para esses dois lugares e achar que a gente tem que impostar, que falar muito chique, que ser muito eruditas. Ou a gente começa a falar, vem coisa boa por aí, não perca. E se você está numa conversa com uma amiga sua, sua amiga fala, ai, amiga, vem coisa boa por aí, você fala, linda, desembucha, eu tô aqui na sua cara, vamos, bota para correr a fofoca. Então, a gente ainda está aprendendo como que a gente é a gente mesma nesses outros canais de comunicação em que parece que está todo mundo acertando, Gabi. O seu nominho sozinha não, super me pega, porque quando a gente está na internet, parece a gente está o tempo inteiro comparando os nossos bastidores, que só a gente convive com o nosso interno aqui, né? A gente compara os nossos bastidores com o palquinho de todo mundo. Então, dá esse nervoso mesmo da gente não querer errar, da gente querer acertar. Aí a gente começa a ser ridícula sem perceber que está sendo ridícula. Um outro grande exercício dentro, né, no meio de um monte de frameworks, um monte de templates, um suporte de metodologia muito sólido. Um grande exercício ainda é o exercício da simplicidade, que é a gente ler em voz alta as coisas que a gente escreve. Porque aí a gente se pega falando palavras que a gente não fala, a gente se pega sem conseguir respirar, de tão longas que são as frases que a gente escreve na ansiedade de querer
fazer o outro entender o que a gente está falando. A gente se pega com muito pouco ritmo, muito pouca dança entre as frases mais curtas e mais longas, ou as palavras mais profissionais e mais pessoais, ou as mais técnicas e as mais poéticas. Então, esse jogo que a gente já leva na vida real, porque na vida real a gente aqui está se olhando. Eu estou vendo a sua expressão facial, eu estou vendo você balançando a cabeça. Então, a gente perde um tanto disso quando a gente vai para a internet, né? A gente, na comunicação assíncrona, a gente não tá recebendo resposta enquanto a gente formula a nossa ideia. Então, tem um monte de exercícios aí para a gente conseguir, não é nem comunicar bem, é se reconhecer. Porque se a gente se reconhece, um tanto da eficácia já está garantida. No nosso auto-reconhecimento, a gente cresce em confiança. E aí, metade do caminho eu sinto que já está andado, né, Gabi? Ai, muito bom. Eu quero adicionar mais uma camada bem boa, que eu sinto que daria um podcast só sobre isso. Talvez um dia dê, talvez um dia eu te chamo de novo para a gente falar só sobre isso. Mas eu ando me dando conta que quando eu acabo me atrapalhando muito nessa organização dessa mensagem, existe um medo. E esse medo é o de dar certo, entre aspas, sabendo que o dar certo, chegar lá, a gente já sabe que não existe. Então, eu não me sinto pronta para conquistar o que eu quero na mesma proporção em que eu quero muito conquistar as coisas. Tu já sentiu isso? Eu tô louca? Isso faz sentido? Que idade você tem? 32. Quando você tinha 22, você era melhor do que você é hoje? Não. Quando você tiver 42, você acha que você vai ser pior do que você é hoje? Eu espero que não. Óbvio que não, Gabi. Se você chegar nos 42, você já deu certo em tanta coisa. A gente é tão frágil, a gente esquece que uma agulha fura a gente, um arame farpado arranha a gente. A gente é muito frágil. Para a gente não existir, é assim. Você atravessou a rua errado, você não existe mais. Então, se você chegar nos 42, minha amada, você já deu certo em tanta coisa. Você já é tão boa em tanta coisa. E esse lugar pronto é mentira. Foi a propaganda que inventou. Bota na conta dos seus colegas, seus professores. É mentira. Pronta não existe. Quando que você está pronta? Se todo dia a gente é melhor em algo, você entende, você lava a louça melhor, você entende a vida melhor, você lê melhor, você assiste um show melhor, você namora melhor, você transa melhor, você faz tudo melhor na vida de um dia para o outro. Então, pronta não existe. Existe um sistema que acha muito gostoso cobrar a gente de perfeição, porque enquanto a gente corre atrás de perfeição e não se sente satisfeita, a gente alivia esse nervoso, tipicamente comprando. Isso mantém o sistema girando, é o sistema econômico, né? A gente hoje, eu fico achando que a gente não é nem governado pelo Estado, a gente é governado por corporação. E a corporação quebra se a gente estiver super satisfeita sem precisar comprar o que a gente não precisa, né? A roda, isso sim daria um outro happy hour, né? Comunistão aqui. Mas quando a gente entende que a gente não está pronta nunca, a gente começa a se colocar no melhor que a gente consegue fazer com os recursos que a gente tem no agora, contando que daqui 15 minutos, provavelmente dessa conversa, eu e você, a gente sai com mais recurso. E aí é garantido que o meu melhor vai ser melhor ainda. Amanhã, quando eu terminar de ler o livro que eu estou terminando de hoje para amanhã, eu vou ter um monte de mais recursos do que eu tenho hoje. Mas não porque eu terminei, no meio do caminho eu já vinha adquirindo recursos. Então, esse lugar de pronta, da gente ter medo de dar certo, eu não acho que isso é natural nosso. Eu acho que a gente sai de fábrica sendo ser humano com atributos de curiosidade, criatividade, que permanecem movimentando a gente no sentido de melhorar. E a cobrança da perfeição ou dessa ilusão de pronta, isso atrasa a gente, até bloqueia criatividade e curiosidade, que empurram a gente para o que a gente tem que fazer. Então, se a gente consegue se desconectar, e eu não estou falando que é fácil, não estou falando sendo sábia, eu também me cobro de perfeição, eu também sofro, meu cabelo cai, minha unha desfaz, eu tenho sintoma físico de perfeccionismo, mas enquanto eu falo em voz alta, eu estou falando para mim e para você. Eu também, eu sou desse partido que a gente compartilha o que a gente mais precisa aprender. Então, quando a gente consegue se desconectar desse lugar
dessa ilusão de estar pronta, a gente consegue se conectar mais com a nossa criatividade, com a nossa curiosidade, que são o que movimentam a gente. E esse pode ser um mantra, assim, todo mundo, não eu, não você, todo mundo está fazendo o melhor que pode com o recurso que tem. E é natural que se a gente permanece no mundo viva, a gente não alienada, a gente está melhorando o tempo inteiro. Então, você não vai estar pronta nunca, linda, mas o que você é hoje é o melhor que você consegue ser com os recursos que você tem. Sabe que tem uma coisa curiosa da minha trajetória profissional, que é eu tenho lidado com a perfeição na prática, mantendo um grupo de todo mundo que passa comigo para sempre perto de mim. Então, de 2018 para cá, todo mundo que passou comigo, em consultoria, em grupos de workshop, em grupos de conversas coletivas, em aulas avulsas, em produtos que eu ofereci dentro de corporações, todo mundo de 2018 para cá tem oportunidade de se manter num grupo de WhatsApp conectada comigo, porque uma vez por mês, de lá para cá, eu proponho encontros de Zoom em que 1 hora e meia eu compartilho o que eu estou aprendendo, o que eu tenho feito diferente nos trabalhos que eu ofereci, quase como se fosse um grupo de recall. Você passou comigo em 2017, tudo que eu aprendi de lá para cá, você tem a oportunidade de permanecer atualizando aí na minha entrega, porque eu vou te entregar de graça, sem te cobrar, enquanto eu tiver energia. E daí apaziguam tanto, tipo, porque eu tinha vontade a vida inteira de chamar minhas clientes e falar: você não sabe, eu aprendi um negócio que estou fazendo diferente, vou ter que refazer seu trabalho. Mas não faz sentido refazer. Então eu sigo compartilhando o que eu vou aprendendo para que não só eu consiga conquistar alguma paz de espírito no meu coração, mas para que, na medida em que eu compartilhe, eu também desobrigue todo mundo em volta de mim de se cobrar perfeição, que a gente siga conseguindo, porque aí quando eu esqueço, alguém que está em volta de mim segura minha mão, me puxa e fala: deixa de ser doida, igual o meme da massa sensitiva, né? Para de ser doida, volta. E aí, quando eu tô ponta firme, não esqueço, eu puxo alguém que está sendo doido em volta de mim e a gente consegue se dar conta juntas. Nossa, eu adorei essa ideia de seguir se atualizando, porque eu também já senti isso. Não, peraí, deixa eu voltar. Vamos conversar mais uma vez que já aprendi outra coisa. Mas uma coisa que eu aprendi, inclusive, contigo, nas tuas news, foi de. Eu acho que não foi nem aprender, eu acho que foi reforçar a importância das comunidades e dos bons encontros, que é uma coisa que eu venho trabalhando desde 2017, desde que eu comecei a trabalhar com equidade de gênero. E aí eu acho que a pandemia, eu tô botando muita coisa na conta da pandemia ainda. Talvez eu tenha que rever isso aí. Ou não, ou tá tudo na conta da pandemia mesmo. Mas eu sinto que eu acabei fugindo um pouco dos encontros. Eu escrevi muito no passado sobre as amizades, é uma pauta que me move bastante, essas relações afetivas que não são só românticas. E eu percebi que a profissional eu deixei de ladinho, assim, tipo, quando eu tiver melhor de cabeça eu olho. E aí não é bem assim, né? Porque as amizades também podem levar a projetos, né? As coisas não estão numa caixinha do não, só trabalha com quem tu tem um vínculo profissional. Mas eu me dei conta que eu acabei me afastando um pouco desses encontros profissionais. E aí, lendo a tua news, eu decidi testar, correr esse risco. E eu digo risco porque tem muito esse lugar das pessoas comunicarem o tempo inteiro que elas não têm tempo. Então, tu ir conversar com alguém tem esse risco de tu levar um não, ou da pessoa dizer que não pode. E eu acho que nem sempre a gente tá bem para receber tantos nãos. Então, eu decidi correr esse risco, comecei a marcar café com pessoas que eu gosto e que eu admiro. E eu entendo que através desses encontros, essas relações têm mais chances de serem profundas. E de que elas podem virar projeto no futuro. Só que tende a demorar um pouco mais do que se eu fosse marcar um café contigo, Fefe, só para saber um pouco mais de projeto, ou como eu posso contribuir. Se fosse uma conversa que parte, que começa e termina, ou né, que começa já com essa ideia de ser só profissional. E aí tu comentou numa das tuas news, e eu vou abrir aqui uma aspas, que é o que tu trouxe na tua news, que estava disposta a arcar com o nervoso de provavelmente ter menos dinheiro, mas que assim estaria vivendo com calma e na beleza, com o que importa, estando em grupo, conhecendo quem quer estar perto e quem participa da conversa. Fecha aspas. Quero saber então como que está sendo esse processo para ti, como que tu lida com essa ansiedade de quando a conta não fecha, mesmo sabendo que tu está fazendo a caminhada que mais faz sentido para ti.
Muito chique virar aspas. Acho chiquérrimo. Acho Muito sinal bom. de na vida, virei aspas. Mas assim, ó, é, quando eu comecei a trabalhar com identidade e autoexpressão, eu trabalhava exclusivamente no vocabulário visual. Eu estava muito traduzindo pessoas e profissões em forma de linguagem visual. Eu tenho uma carreira muito antiga de personal stylist. E na ocasião em que eu comecei a trabalhar com isso, começo dos anos 2000, a gente estava lutando com revistas de moda, com marcas de moda, com mídia, porque ainda se tinha essa sensação de que tinha um certo e errado para cumprir ali, de que tinha alguma coisa que a gente tinha que seguir as tendências, meio que ignorando os corpos que a gente tinha, as vontades que a gente tinha, as especificidades culturais e geográficas que cada uma de nós tinha. E ao longo dos anos 2000, até 2010, 2013, isso foi se esfarelando, a gente foi vencendo a propaganda nisso, porque você vê, hoje a gente tem consciência, a gente afirma que a gente é mais importante do que as roupas que a gente escolhe, né? E que essas roupas vão ser escolhidas primeiro porque a gente quer, não porque ninguém mandou na gente. A própria mídia de moda, os próprios desfiles tiveram que se render à rua, às pessoas, aos corpos reais, às pessoas com deficiência. Então, isso a gente sobrepôs, né? Dos anos 2000, do começo dos anos 2000 para cá. Nesse meio tempo, enquanto a gente estava sobrepondo esses padrões impostos, a gente ainda luta com eles, mas hoje eles não guiam a nossa vida, né? Enquanto a gente estava nessa empreitada, chegou a internet em massa, e aí as próprias academias de psicologia, de neurociência, até quem estuda a consultoria de estilo academicamente, foi entendendo que uma dimensão da nossa identidade está colocada na presença online hoje, Gabi. Muito do que a gente hoje tem de empreitada para conseguir se encontrar, se reconhecer, fazer as coisas do nosso jeito, tem a ver com a internet que a gente mesma produz. Porque a gente fala a internet como se fosse uma entidade, mas a internet é um monte de pessoas conectadas através de computadores. A gente não está separada pelas telas, né? A gente está conectada pelas telas. Ainda é a gente abastecendo essa entidade. Então, de 2013 para cá, essa luta por um reconhecimento de identidade, ela está posta em como a gente faz as nossas fotos, em como a gente escreve as nossas legendas, em como a gente compartilha os nossos textos, em que ferramentas a gente escolhe para fazer isso, em quantas ferramentas a gente escolhe fazer isso, e a gente tem sido levada a um lugar de não raciocínio que bota a gente fazendo mais e fazendo pior em tudo. E eu queria muito me colocar como uma porta-bandeira, como uma abre-alas, assim, uma porta-estandarte da religião. Vamos fazer menos e vamos fazer melhor. Porque essa comunicação que a gente está colocando na internet, a gente já sabe fazer na vida real. Eu e você, a gente nos conhecia até, sei lá, 15 minutos atrás, 20 minutos atrás. E a gente está desenrolando uma conversa deliciosa, rica de insights, rica de inteligência. A gente está rindo uma para outra. Se deixasse, a gente sentava no bar e tomava uma. Então, a gente sabe fazer isso. A nossa birra, o nosso ranho, né, onde pega para a gente, onde está arranhando, é a gente levar essa comunicação que já é fluida de humano para humano para outras plataformas. E na ansiedade, a gente acha que a gente tem que se sobrecarregar, porque bonito é, no sistema, a gente fala, estou muito ocupada, estou na correria, não tenho tempo para nada, a gente terceirizar nossas questões práticas e nossas questões emocionais para que outras pessoas deem conta para a gente continuar seguindo ocupada. E nisso a gente tem um lugar que não fecha a conta, que não é só do dinheiro, é também do tempo, é meio que da vida, né? Do tempo, da nossa disponibilidade para a gente se conectar e cuidar das nossas coisas trabalhando e do dinheiro que a gente ganha. E aí, tem duas coisas que aí eu chego na sua pergunta. Uma é que quando a gente diminui a quantidade de internet que a gente faz, e eu não estou advogando para ir embora da internet, eu amo a internet, tá, Gabi? Eu sou a craqueira que tem que tirar o aplicativo do Instagram do celular porque não dá conta de ir embora. Eu amo a internet, eu amo rede social, eu não amo como a rede social faz eu me sentir quando eu percebo que eu estou há 50 minutos rolando feed
sem perceber que eu estou rolando o feed. Isso eu não amo. Mas eu amo, minha família mora longe, eu amo me conectar com a minha família, eu amo ver os filhos das minhas primas crescendo pela rede social, eu amo meme, eu amo tudo da internet. Mas quando a gente consegue se organizar para estar menos na internet, e eu digo menos porque tem como a gente estar concentrada, presente, adorando a internet e tirando esse tempo da alienação. Essa 1h30 que a gente senta para fazer um pipi, quando a gente vê, a gente está comprando um tapete, querendo medir a sala sem precisar, sabe assim? Sabe essas coisas? Quando a gente vê, a gente está enfiada vendo o que a Luana Piovani falou para o ex-marido dela. Essa internet, eu acho que essa demanda, né, de tempo para essa internet, eu acho que a gente pode economizar para colocar nesses encontros de vida real, como parte de um plano de comunicação, Gabi. Eu digo muito a gente autônomas, não CLT, economia criativa, que a gente precisa para fazer a nossa roda girar, precisa dar conta da comunicação, a gente está com pessoas tomando café não utilitaristamente, né? Não pragmaticamente 100%, mas para ouvir também, não só para falar, para ouvir, para saber, para compartilhar como você está fazendo. Eu estou fazendo assim e você. Eu estou me sentindo assim e você está se sentindo como. Até porque, Gabi, se a gente quiser ser utilitária, eu não acho que isso, eu acredito em karma, eu não acho que isso se paga, tá? Mas se quisesse, se não acreditasse em karma, e se quisesse ser utilitária, encontrar com pessoas na vida real e depois voltar para a internet e compartilhar como foi, o que eu aprendi, o que a gente conversou, onde a gente estava, o que a gente viu. Isso é uma comunicação mais eficaz para todo o negócio do que chegar na internet e falar: você sabe o que é a propaganda? A propaganda funciona, clique aqui, me contrate. Sabe essas comunicações? Você conhece a nutrição funcional? Me procure, vamos conversar. Isso é um saco. Ninguém aguenta fazer propaganda, nem a gente mesma aguenta fazer propaganda da gente mesma, nem a outra pessoa revira o olho quando a gente começa a ser institucional demais num ambiente de comunicação social. Então, tecnicamente, a gente consegue entender que ambientes que a gente tem para se comunicar, o que a gente pode fazer de melhor com o nosso recurso, com o nosso conteúdo, com as nossas ideias, de que jeito a gente aplica essas ideias, compartilha essas ideias no nosso melhor, dependendo do ambiente em que a gente está e com quem a gente está. E isso produz resultado melhor. Agora, a pegadinha é, se eu quero cuidar da minha própria comunicação, se eu quero estar com pessoas, isso demanda tempo, isso demanda até dinheiro. Eu tenho que fazer conta, onde eu vou encontrar com essas pessoas, o que eu vou pedir do cardápio quando eu estiver com essas pessoas, como eu vou me deslocar até lá. E se eu quero trabalhar com atenção, né, abrindo espaço e tempo na vida para ainda trabalhar com atenção e não me render a essa roda de hamster que me bota terceirizando tudo da minha vida para que eu mesma dê conta. E quando eu digo isso, Gabi, eu digo que eu estou escolhendo cuidar da minha própria casa. Eu estou escolhendo fazer a minha própria comida, tanto quanto dá, não consigo todo dia. Eu estou escolhendo, e também a minha casa não está limpa e impecável como eu amaria que tivesse. Eu tenho uma lua em virgem que sofre com essa parte. Eu tenho ajuda, mas eu tenho uma ajuda uma vez a cada 15 dias aqui. Então, isso implica o tamanho do espaço que eu escolho habitar. Eu não posso querer ter uma ajudante uma vez a cada 15 dias e morar num apartamento de 100 metros quadrados, de 150 metros quadrados. Eu tenho que fazer escolhas. E se eu quero comer eu cozinhando todo dia, ou comer de algum jeito que não seja super rápido, super não saudável todo dia, eu tenho que fazer escolhas. Quanto tempo eu tenho para isso? Eu estou fazendo trocas aqui que impactam na quantidade de dinheiro que eu mesma vou render para mim no final do mês. Então, quando você me pergunta como que você lida com essa escolha de render menos dinheiro e ter mais tempo e viver com mais beleza, quando aperta, eu começo a modular essas escolhas. Eu faço menos a minha própria comida, eu ando menos na rua olhando para. Em vez de pegar transporte, eu ando muito a pé, tá, Gabi? Eu faço distância, às vezes, 40 minutos a pé. Se a conta do dinheiro não fecha, eu tenho que abrir mão desse tempo. Se a conta do dinheiro não fecha, eu vou limpar a minha casa de madrugada antes de dormir, porque a Tati, minha ajudante, vai precisar vir ainda menos. Eu não sei se eu fiquei clara porque, se eu estou sendo clara, porque faz muito sentido a gente não descolar essa conversa do privilégio em que eu individualmente estou inserida e outras pessoas em volta de mim estão inseridas, mas a conta do dinheiro que a gente rende, do tempo que a gente tem e da satisfação de vida que a gente constrói, ela está super interligada na nossa produção de experiência humana, né?
Fefe, nossa última pergunta tem uma expressão que tu usa, que é estar em ritmo de ser humano. E eu adoro essa ideia, mas oficial fico me debatendo, tentando entender se eu não estou querendo demais, sendo muito utópico em respeitar meus tempos no auge da minha idade produtiva, entre aspas, enquanto todo mundo está correndo. Como não se sentir sozinha, andando calmamente, admirando o céu, enquanto ao seu redor está todo mundo esbaforido? Um que não é assim todo dia, né? Às vezes é, às vezes não é. Aí faço força para ser tanto quanto eu consigo, mas às vezes não é. E quando eu não consigo, eu tô com 46, Gabi. Então, quando eu não consigo, quando eu me deixo, quando eu sigo com o fluxo dos esbaforidos, eu sinto as consequências como um cão, com a voz do Renato Russo tocando na minha mente lá, o Faroeste Caboclo. Eu sofro as consequências como um cão. Eu acordo ruim, eu durmo ruim, eu como pior, eu rendo menos a nossa atividade digestiva e física, de descanso e de pancadão, ela super impacta no cognitivo, né? Então eu me sinto até menos inteligente quando eu estou correndo. Só que é isso. A gente um dia consegue, outro dia a gente não consegue. Um dia a gente consegue mais um pouquinho, outro dia a gente consegue menos um pouquinho. A gente não é árvore, né? A gente é rio. A gente vai tentando. Só que tem uma fala do Nelson Mandela, nem é dele, mas ele é daquela Marianne Williamson, mas ele leu essa fala num discurso dele, que ele fala que quando eu me desconecto do medo e quando eu me permito brilhar, só essa ação automaticamente já dá permissão para todo mundo em volta se desconectar do medo e brilhar também. Quando a gente brilha, a gente acende tudo em volta, né? Então, tem essa coisa da gente olhar em volta, perceber que está todo mundo fazendo de um jeito e desenvolver internamente uma força, um sustento para bancar ser diferente, que também não é qualquer coisa, né? Mas aí, esse bancar, quanto mais eu conecto com o que me faz bem, com o que me faz me reconhecer no meu melhor, mais eu consigo sustentar. Se eu me desconecto do que me faz bem, se eu começo a ignorar, se eu estou baixo astral, se eu estou cansada fisicamente, se a minha perninha não para de balançar, se eu me desconecto disso, eu nem percebo o meu ritmo, aí eu vou indo mesmo com o ritmo de todo mundo em volta, né? Então, é um exercício de atenção que os orientais, os budistas, né, eles ficam há 5.000 anos falando que a gente devia desenvolver com intimidade com o nosso mundo interno. Por isso que eles silenciam, eles meditam, eles querem ter intimidade com esse mundo interno para que isso dê força para sustentar o lado de fora. Eu sei que isso existe, eu estou perseguindo igual você, eu estou buscando igual você. É bom a gente falar em voz alta porque uma vai lembrando a outra, né? Mas não é uma conta que fecha todo dia. A gente vai tentando. Entendi. Fefe, eu amei conversar contigo. Eu com certeza quero levar isso pro bar. Eu não sei quando que a gente vai estar na mesma cidade. A gente vai ter que alinhar essas agendas. Eu topo muito. Toda vez que me chama para o bar com esses temas, eu topo. Tem que me segurar, porque eu falo demais, Gabi. Toda vez que eu bato num podcast desse, eu termino pensando, meu Deus, eu falei muito. Meu Deus, eu não paro de falar 1 minuto. Meu Deus, não tem como fazer corte de 1 minuto e meio, porque eu não paro de falar. Então, no bar eu fico mais relaxada. Eu fico sussa de, tipo, falar mais. Não, eu acho que a ideia do podcast é falar menos mesmo, e depois quem vai editar que lute, no caso, eu mesma. Mas aí eu te acelero e ninguém vai entender absolutamente nada, porque eu percebi que a gente falou muito rápido, inclusive. Tem uns podcasts que eu escuto e eu fico assim, meu senhor, ele introduziu 2.0. Não é possível. Tem vezes que a gente É, tá, né? é uma crítica recorrente comigo, eu falo rápido mesmo. Minhas alunas ficam, quando pegam meus workshops, ficam me falando, tinha que ter o -2 para ouvir a Fê. -1,5. Não é o mais, é o menos. Muito bom. Fefe, eu queria que tu deixasse teus arrobas ou como as pessoas podem conhecer mais o teu trabalho para poder ficar mais pertinho de ti. Tá, eu tenho um arroba no Instagram que é Fefe Rezende. Fefe Rezende, meu Rezende é com S, né? Mas eu tento ficar no Instagram tanto quanto é possível, só com gato, namorado, comida, árvore. Meu trabalho mesmo tá em www.feferezende.com.br, esse Rezende é com S. E lá nesse www dá para assinar minha newsletter semanal, que é o meu melhor canal de comunicação. Não só é onde mais me divirto, mas é também onde eu me sinto mais entregando, mais sendo mordoma do meu próprio serviço. Então, trabalhando antes mesmo de trabalhar.
Eu recomendo super, eu sou viciada nessa news. Quem não assina, fica aqui a dica dupla. E agradeço muito mesmo, Fefe, quem nos viu até agora também, se quiser nos deixar 5 estrelas aqui, é um jeitinho legal da gente saber se vocês gostaram. E muito obrigada. Obrigada a você, minha querida. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.